Minecraft. Então vamos lá, gente. Afinal, que visão é essa que o apóstolo Paulo tem, né? Que momento é esse, que sonho é esse que ele está tendo, onde ele vê ali, né, bois, ele se vê ali, né, junto com aqueles bois, onde ele, né, fere aqueles bois ali, enfim, o que isso tem a ver, né, com a história de Paulo? Afinal, se a gente procurar na Bíblia alguma referência direta sobre isso, a gente não vai encontrar. Então, se você pesquisar na Bíblia aí, uma referência direta que eu digo é, né, então Saulo era atormentado com tal visão, Saulo tinha tais sonhos. Então, isso você não vai encontrar. Isso foi uma adaptação que tem sim, né, uma fundamentação, que tem sim uma base bíblica para ser realizada, tá, gente? Já tiro isso logo da frente para ninguém chegar aqui nos comentários falando que estão inventando, nem nada. Existe sim uma base bíblica para isso, porém, essa base bíblica, ela é transmitida ali através dessas visões, sonhos que ele tem. Mas, enfim, tudo faz sentido. Vamos lá então, gente. Deixa eu aqui avançar essa imagem só para a gente conseguir discutir esse assunto. Vou diminuir um pouquinho aqui a minha imagem também para a gente conseguir olhar melhor. Pronto. Vamos lá, gente. Então, o que temos nessa visão do apóstolo Paulo? Nós temos aqui, né, um boi ou dois bois, como nessa imagem. Essa visão dele, ela vai se repetir mais vezes. Essa visão dele, ela vai aparecer em mais capítulos até o momento em que a série vai contar o que isso é. Mas eu já vou adiantar para vocês esse spoiler, tá bom? Então nós vemos ali, né, nessas cenas, um boi que está ali e que em dado momento ele empaca e ele não sai do lugar. Né? E aí nós temos Paulo, né, sendo ali, né, a pessoa que está levando esses bois, e ele chega até mesmo, né, a ferir esses bois ali, ferir um desses bois com um aguilhão, né, com um instrumento ali, né, como se fosse de metal, e ele, como se ele cutucasse e ferisse aquele boi para que ele saísse do lugar. Porém, esse boi, que é um boi ali muito saudável, né, aparentemente, né, ele está muito bem, ele é um boi muito bravo e muito teimoso. Então, ponto. Esse é o ponto. A gente vai ver sempre esse boi, né, no decorrer dos episódios aí, até ser revelado como um boi muito bonito, um boi ali com uma aparência muito boa, né? Não é um boi que não é saudável, porém é um boi muito teimoso e um boi muito bravo. E a revelação do que isso significa, ela vem após o encontro que o Paulo, ele tem com Deus, né? Que é quando tudo muda e nós descobrimos o significado dessa visão. E aí a gente vai encontrar essa base bíblica que eu falei aonde, gente? Em que lugar da Bíblia está a base bíblica para eles trazerem essa questão aqui, essas cenas? Vamos lá. A base bíblica ela se encontra em Atos 26:14, que é depois lá que Saulo literalmente cai do cavalo. E a Bíblia diz o seguinte, né? Que Deus ali falando com o Paulo, ou Saulo ainda ali, que é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ó, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, repetindo aqui, Deus diz para Saulo ali após ele cair do cavalo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então aí entram duas questões. Primeiramente, vamos lá, o que significa recalcitrar? Vamos lá, gente. Recalcitrar significa resistir teimosamente, que é o que a gente vê o boi fazendo. E aguilhões eram justamente ali um instrumento pontiagudo que eram utilizados para conduzir o gado, porém era algo ali que feria o gado, né, gente? Então, vamos lá, dando um resumo muito objetivo do que esse sonho significa, tá? Esse sonho, ele tem ali, né, o significado de mostrar como se Paulo fosse esse boi, muitas vezes muito vistoso. Afinal, no decorrer do episódio, a gente vê que Paulo, ele não é um homem mau. Você vê, tem ali um paralítico pedindo esmola, ele vai lá e ajuda esse paralítico. A gente tem o Paulo parecer um homem muito tolerante ao mesmo tempo, né? Afinal, ele tá ali, né? Acontece um discurso entre saduceus e fariseus, ele fala: não, a gente acredita aqui em Deus, mesmo Deus, a gente se respeita, para com isso. Né? Depois a gente vê que não é bem assim quando a gente fala dos cristãos, né? Que essa tolerância dele vai embora. Mas, enfim, a gente vê ele como se ele fosse esse boi muito vistoso ali, mas que é teimoso e muito bravo. E o que esse versículo, né? O que Deus queria dizer com isso? Deus quer dizer que justamente é muito difícil você resistir à vontade de Deus, como se Saulo estivesse ali resistindo a Deus, porém que isso é muito difícil. Então, é a partir desse versículo bíblico que a autora da série, ela decide criar, então, essa abordagem de mostrar ali o Saulo, né, como se ele fosse esse boi, até o momento em que Deus fala ali para ele. E aí cria a conexão entre esses dois momentos.
Perfeito? Vamos lá então aqui avançando agora no nosso resumo.